Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pessoal do Instagram. Boa tarde também, pessoal do Facebook que me acompanha aqui nas lives. Hoje a nossa live vai ser sobre as personas e o feminino. Esse tema é um tema que assim dá pano para manga e tem muita coisa legal para a gente conversar. Então, para começar, eu, como sempre, faço convite a você que tenha ao seu lado uma aguinha para beber durante esse nosso encontro, uma caneta, um caderno para você colocar as suas reflexões. Por quê? Porque, de repente, ao longo aqui dessa nossa conversa, você vai ter algum insight, alguma percepção diferente e é legal anotar para que você possa depois ou levar para sua terapia pessoal, ou então pensar a respeito, elaborar um pouco mais. E aí, vamos começar falando primeiro meu nome, né? A minha apresentação. Eu sou Simone Vidal, sou psicóloga da abordagem junguiana, trabalho aqui no Rio de Janeiro, no nicho de saúde emocional, com foco em alinhamento da vida pessoal com a vida profissional. Mas hoje, aqui na nossa live, a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante, porque vai trazer reflexões tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Seja bem-vinda, Angélica. Boa tarde às pessoas que estão entrando. E vamos começar. Para falar de persona, a melhor maneira é começar pelo que significa persona. Persona, na psicologia junguiana, é um arquétipo, é o arquétipo da personalidade que, simbolicamente, faz a nossa pele psíquica, ou seja, protege o nosso ego nas relações, no meio onde nós estamos inseridos, seja esse meio a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, junto com os nossos amigos. Se você parar para prestar atenção, em cada ambiente que você circula, você tem uma postura. Você não só muda a sua roupa, né? Se você vai para a praia, você vai de biquíni. Se você vai para um encontro mais formal, você se arruma de forma, né, mais formal. Então, não é só a mudança na roupa. Muitas vezes a gente muda, inclusive, o nosso comportamento. E isso tem a ver com a nossa persona. Agora, falar sobre a persona é muito importante. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, a gente, em cada etapa do nosso desenvolvimento, a gente vai tendo que se ajustar, se adaptar e cada vez mais adotar uma persona que seja mais aceita socialmente. Acontece que isso muitas vezes pode trazer algumas consequências, que aí é o lado negativo da pessoa que vive muito grudada na persona, ou seja, na persona, ela está muito identificada com a sua persona, seja a sua persona profissional, a sua persona de mãe, enfim, dependendo, né, da situação concreta. Quando a pessoa se identifica demais com um tipo de persona, isso pode causar problemas na vida pessoal e profissional. Ou seja, gerar conflitos, seja nos relacionamentos íntimos, seja na questão da performance profissional. Então, por isso que é importante falar sobre as diversas personas do feminino. Tudo que eu vou falar aqui, eu coloquei o tema sobre as personas e o feminino, mas tudo que eu vou falar aqui se aplica também ao masculino. Então, não se sinta excluído, meus queridos amigos, os homens que participam aqui das lives, porque tudo que a gente vai falar da persona em relação ao feminino se aplica também ao masculino. Porque a nossa psique, ela funciona de uma forma muito semelhante para os homens e as mulheres. Então, não tem nenhum problema. Eu só fiz essa chamada para poder, a título de convocação, mas os homens também são muito bem-vindos em ouvir, em entender um pouco mais como é que funciona a questão da persona
e como que muitas vezes o fato da gente ficar muito identificado com uma persona vai gerar a abertura de processos na polaridade oposta, que é a sombra, quando os conteúdos sombrios começam a vir à tona, e aí às vezes fica difícil para a gente conseguir dar conta, né? Dar conta sozinho dessas sombras todas que começam a aparecer por conta da nossa persona. Então, falando agora, né? Assim, já dei essa explicação com um viés mais da psicologia junguiana, do que seria a persona. E aí a gente agora vai começar a conversar sobre exatamente como é que isso se aplica na nossa vida. Como é que a gente percebe a existência, a presença dessa persona no nosso dia a dia, no contexto da nossa vida comum. E essa é a minha missão, é um objetivo que eu tenho aqui nessas nossas conversas diárias, nessas lives. Aproximar a psicologia à vida e fazer essa ponte, esse link para que fique mais fácil compreender, muitas vezes, questões que te atravessam e que muitas vezes você não tinha tido tempo de refletir. Então, a gente vai começar a falar, e aí quando eu falar no feminino, assim, toda mulher, isso se aplica a todos nós seres humanos, tá? Todos nós seres humanos, desde o nosso nascimento até a nossa morte, ao longo desse desenvolvimento todinho, né, ao longo das etapas da vida, nós vamos tendo em cada fase que adotar uma postura, uma persona para cada situação. E como é que começa? Primeira persona que a gente adota é a persona de filho, de filha. Nós nascemos numa família e aí nós começamos a nos relacionar com a nossa família de origem. A nossa família de origem, portanto, ela é o ambiente onde a gente começa o nosso processo de desenvolvimento. E ali já vai começar o desenvolvimento também da nossa persona, que é a persona de filho e de filha. E aí, se você voltar no tempo e lembrar da sua infância, chances há que você vai lembrar de uma menininha ou de um menininho que na infância tinha um determinado comportamento. E esse comportamento, se fosse inadequado na época, iria sofrer várias repreensões, né? Ia sofrer várias penalidades, sanções, a mãe ou o pai iam chamar atenção, se fosse levado da breca e toda hora a escola mandando anotação também, ia ser aquela situação de sempre ser reprimido. E aí, o que acontece? Tem aquela criança que tem a persona comportada, boazinha, que vai para a escola, cumpre seu papel, né, de estudante e de bom filho, não responde, não faz malcriação. É assim a criança dócil e meiga, bem ajustada e adaptada ao que a família espera, ao que a sociedade espera. E aí tem também aquele outro perfil mais, né, assim, revoltado, que faz muita bagunça, que é muito rebelde, que é muitas vezes considerado ovelha negra da família. E aí os ovelhas negras da família, desde pequenininho, eles geralmente têm essa persona da ovelha negra, mas no fundo, lá no polo oposto, como eu disse para vocês, lá na sombra, esconde uma pessoa com uma sensibilidade, com uma doçura, que é o oposto daquela persona que se apresenta socialmente. E isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente, às vezes, a gente julga pela capa. E a gente julga pelo que se apresenta, né? Pela persona que chega ali na nossa frente. Mas muitas vezes é muito comum a gente na clínica ter esse contato mais próximo com esses chamados ovelhas negras, né? As crianças problemas que são levadas muito jovenzinhas para um processo analítico e chegam nos consultórios para que o psicólogo dê um jeito nele, porque aquele menino está me deixando louco, a professora não aguenta mais. Então, assim, já é
o início ali da primeira persona, a persona de filho, que tem ali muito bem delineada e que muitas vezes pode estar congruente com a vontade dos pais e muitas vezes não está congruente. Muitas vezes os pais ficam de cabelos em pé porque não sabem da onde e por que aquela criança é tão rebelde. Tem casos também, e aí eu preciso chamar a atenção, que é o seguinte, muito importante. A gente está falando num padrão normal de uma família funcional. Nós sabemos que essa não é a realidade em 100% dos casos. Muitas pessoas na sua infância viveram dentro de famílias disfuncionais. Famílias disfuncionais que eu digo são famílias onde há muitos conflitos, há muitas brigas, violência, muita situação pesada, delicada, onde a criança ela vive num ambiente muito hostil, para não dizer, e para dizer, né, na verdade, ambiente muitas vezes de violência verbal e violência física. Infelizmente, isso é uma realidade, isso acontece. Então, assim, a gente não precisa dourar a pílula. Sabemos que cada pessoa tem a sua história, a sua trajetória e muitas vezes tem criança, e isso é independente da situação econômica. A questão do abuso, da violência contra a criança, ela acontece em qualquer camada social, econômica, tanto na mais humilde quanto na mais rica. Infelizmente, isso é uma realidade. E aí, você perceba, aquela criança que, pequena, sofreu abusos, rejeição, sofreu maus tratos, que foi uma criança que passou muitas privações e muita escassez, inclusive até de alimentos, e escassez de afeto e dificuldades assim para lidar com esse pai, com essa mãe. Cada um reage de uma maneira. Como eu já conversei com vocês em outras lives, para a psicologia junguiana, cada um, quando nasce, já traz no seu self, no seu si mesmo, a sementinha do ego. Nesse ego primal, ali já tem a semente do vir a ser, do que você vai se tornar. Por isso que dependendo, numa família às vezes que tem 3, 4, 5 irmãos, cada irmão, mesmo criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, cada um tem uma história de vida. Cada um vai lidar com aquela vida, com aquela família de uma maneira. Então, assim, por isso que é tão diferente. Você olha numa família grande, assim, com vários irmãos, você vai perceber, um não é igual ao outro. E foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Então, assim, isso é uma questão que a gente precisa compreender. Nós trazemos na nossa bagagem, desde o nascimento, a nossa essência, o nosso vir a ser. Acontece que chegando aqui no mundo a gente tem que se ajustar e se adaptar o tempo inteiro. E aí nós temos o contato primeiro com uma família. E o primeiro papel que a gente desempenha é o papel de filho, de filha. E esse papel de filho, de filha, pode muitas vezes ter uma relação com os pais que seja positiva e ok. Mas se for uma relação negativa, vai se formar no inconsciente desse filho, dessa filha, complexos. E esses complexos, quando não trabalhados, eles vão acompanhar. Imagina a situação, é como se fossem bolinhas ou como se fosse simbolicamente alguma coisa que você carrega na sua mochila. E a partir da sua infância, isso vai acompanhando o seu desenvolvimento. Então, chances há que muitas vezes hoje você adulto, você tem comportamentos e você tem experiências e situações que volta e meia você acaba acessando esses conteúdos que aconteceram lá atrás na sua infância. E quando isso acontece, muitas vezes há um conflito, há uma briga, uma explosão emocional, porque você está carregando esses complexos ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Então, por isso é importante a gente perceber a importância de cuidar das nossas emoções, de estar atento ao como a gente lida com a nossa parte emocional. Prosseguindo, o que vai acabar acontecendo? Quando a criança vai crescendo, ela vai recebendo lá da sua família de origem, dos seus pais,
a orientação, educação, recebe a alimentação, né, o vestimento, ela recebe a parte, né, estrutural para que ela possa caminhar pela vida. E beleza, isso é a função dos pais. Os pais têm realmente a função de dar para o filho o melhor que eles puderem. Lógico que a gente tem que entender que há pais e há situações também que são, como eu conversei, são pais também que sofrem e são disfuncionais, então eles vão dar o quê? Disfuncionalidade para os filhos, eles não vão conseguir dar o que eles não têm. E aí, quando esse filho cresce, duas coisas acontecem. Ele carrega na sua bagagem emocional ou aquela gratidão por ter sido filho desses pais e esses pais fizeram tudo por ele, ou ele vai carregar na sua bagagem emocional a raiva, a rejeição, o sentimento de invalidação, e isso gera muita culpa, principalmente quando esses pais estão muito mais velhos, e aí você, no seu papel de filho, se sente na obrigação de ter que cuidar desse pai, dessa mãe, que na sua infância foi uma relação conturbada, uma relação negativa. Então aí surge a culpa. E aí, porque todos esses papéis que eu vou conversar aqui com vocês, eles não são fracionados assim, acabou a infância, acabou. Não. Eles vão continuar. É uma parte sua que continua dentro de você. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acredita que isso foi do passado e que está morto. Não. A sua vida, todas as suas etapas da sua vida, elas continuam acompanhando você. Elas estão junto com você, dentro de você. E volta e meia pode acontecer de você ter uma reação que foi o estopim, de repente, de acionar um complexo lá da sua adolescência, da sua infância, de uma outra fase da sua vida, que você até reage desproporcionalmente hoje e fica pensando, caramba, por que eu fiz isso? Então, isso é para entender o quanto que essas nossas partes vão acompanhando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E aí, beleza. Passou a etapa da infância, do papel de filho, de filha, começa uma nova etapa. Quando você vai para a escola, você começa a se socializar, entra agora a persona do amigo, da amiga. E aí é justo aquela parte da infância com início e meio de adolescência, onde você começa a ter vários amigos ou várias amigas e você ter a condição de formar os seus grupos, né, de participar dos grupos. E aí daí a necessidade das crianças e dos adolescentes se sentirem pertencentes aos grupos, né? Terem os amigos e tal, essa relação já lá na infância, na adolescência, da interpessoalidade, da conexão com o outro. Isso é muito bacana. Por quê? Tem pessoas que têm uma característica na sua personalidade de ser bastante comunicativo. Então, onde chega, faz amigos com facilidade. Outras pessoas são mais tímidas e aí elas têm uma maior dificuldade para conseguir se comunicar. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa que é muito popular, ela é muito querida e para ela esses anos da vida são maravilhosos, porque ela tem uma opção, ela sai da casa dela e vai para a escola e tem cursos e vivencia esse papel e curte muito. Para outras pessoas é mais penoso. Por quê? Tem dificuldade nos seus relacionamentos, tem dificuldade de fazer amizade, então essa parte não fica legal. E isso, quando não é também cuidado, olhado, isso vai ser levado para a vida adulta. Porque quando na fase adulta, a pessoa que tem essa dificuldade também vai ter dificuldade na hora de um processo seletivo, na hora de fazer uma entrevista para um trabalho, enfim, ela vai continuar se sentindo um pouco travada, com uma certa insegurança, e isso é importante falar para poder a pessoa observar e cuidar disso. Então, o segundo papel, como eu estou dizendo, é essa parte que a gente tem da socialização, é a parte das amizades. A persona, como é que a gente se apresenta socialmente? Nós somos aquele cheio de amigos, de amigas,
ou somos aqueles que levamos a vida mais na solidão, né? Que não temos assim, não gostamos muito de interagir, de ter muitos contatos. Então tem que prestar atenção nesse papel também. O terceiro papel, que é muito importante, é o papel de mulher e o papel de homem. Quando eu falo papel de mulher e papel de homem, eu já estou me referindo àquela fase que você já saiu da adolescência, você já está na fase jovem adulto, que você já está naquela fase que você já está fazendo uma faculdade, está trabalhando, você já está mais solto, mais distanciado daquela persona que você tinha lá na adolescência e na infância. Nesse momento aqui, no papel de mulher e no papel de homem, eu quero chamar a atenção para alguns tópicos que eu relacionei aqui. A importância de você cuidar bastante da sua autoestima, da sua autoimagem e da sua autoeficácia. Porque é muito comum, nesse momento da vida, muitas pessoas que vão trazendo ao longo da sua vida todas essas bagagens com seus complexos, quando chega nessa etapa, ter dificuldade de autoaceitação. Ou seja, tem dificuldade às vezes de lidar com o corpo, tem dificuldade de lidar com a sua imagem, não gosta do nariz, não gosta da orelha, tem várias questões na parte da autoimagem que precisa ser cuidada e também na parte da autoestima. Porque uma pessoa que vem numa história de vida de desvalidação, de invalidação e de desvalorização e que muitas vezes não teve reconhecimento, seja dos pais, seja dos amigos, seja do ambiente escolar, essa pessoa ela vai ter baixa autoestima. E isso é muito importante cuidar. Por quê? A mulher e o homem adulto que eu estou falando agora, essa persona, ela vai se apresentar socialmente. Se você tem boa autoestima, se você tem uma boa autoimagem, assim, uma concepção de que você gosta de você, que você está de bem com você, com o seu corpo, se você tem uma autoestima, você gosta de você, se aceita do jeito que você quer, você é, chances há que você vai ter nas suas relações com o outro, ou seja, com os seus parceiros e parceiras, relações saudáveis. Agora, quando você não está bem emocionalmente, quando você tem baixa autoestima, você tem uma autoimagem ruim, você acha que você não é bom o suficiente ou boa o suficiente, muitas vezes você aceita relações onde você aceita qualquer coisa, você aceita o que o outro possa te dar. E muitas vezes esse lugar que você vai ocupar na vida do outro, muitas vezes é um lugar de repetir um padrão que vem desde a sua infância. E aí você abre espaço para relacionamentos abusivos, relacionamentos agressivos. Então é muito importante, pessoal, cuidar das suas emoções, verificar o quanto que hoje, você que é um homem, você que é uma mulher, quanto que você está emocionalmente bem para você conseguir fazer as suas escolhas para outras etapas da vida. E aí, uma outra coisa, além da autoestima, da autoimagem, da autoeficácia, que a autoeficácia é a questão de você iniciar e terminar. Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda, inicia uma faculdade e não consegue terminar, inicia um projeto, não consegue terminar o projeto. Tudo que ela começa, ela tem dificuldade de concluir. Então, isso também é uma questão que precisa ser cuidada. Outra coisa é se preparar para viver as relações saudáveis. Você só vai conseguir viver uma relação saudável com o outro se você, pessoal, estiver emocionalmente equilibrado, emocionalmente bem. Eu costumo dizer que você precisa estar inteiro. Ninguém pode dar para o outro o que não tem. Ninguém consegue vivenciar uma relação com plenitude se não está inteiro, se não está com todas as suas partes reunidas e todas elas alinhadas, todas elas se sentindo potentes. Por que que vai acontecer? Se você tiver uma fragilidade em qualquer uma dessas etapas que eu estou aqui falando com você, chances há
que isso vai refletir na relação. E aí você vai poder desenvolver relacionamentos com características de dependência, ou relação assim, onde a pessoa aceita que o outro faça tudo, que não consegue impor limites no relacionamento. Então percebe como que a persona de homem e mulher, ela tem que estar socialmente adaptada e ajustada, mas ela tem que estar congruente com a sua essência, com quem você é de verdade. Porque se tiver só uma persona, ou seja, como tem um ditado antigo, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ou seja, bonita por fora, bonito por fora, mas por dentro cheio de nós. E esses nós precisam de serem desatados, porque senão isso vai continuar. É como se fosse um processo de acumulação que você vai carregando ao longo da sua história, da sua vida. E você precisa uma hora parar e olhar para isso. Eu sei que muitas vezes a pessoa vai adiando, né? Vai deixando para depois, mas é importante, porque isso vai refletir. Quer ver uma coisa? Na hora de você entrar no mercado de trabalho. Quando você vai entrar no mercado de trabalho, essas sombras, essas questões, isso tudo que está lá escondido começa a pular, começa a saltar. É a insegurança, é a sensação de não vou dar conta, eu não sou bom o suficiente. Aí começa a pipocar. Então, pessoal, é de suma importância olhar para essas emoções e perceber por quê, né? Por que você hoje, já sendo um homem adulto, uma mulher adulta, você sente isso? Se alguma parte da sua história não está bem desatado o nó, é importante ir lá resgatar isso para entender, desatar, trabalhar a questão, para você poder ter fluência, a sua vida, o seu processo de individuação, conseguir fluir como um rio, assim, para o futuro, sempre. E aí, uma outra coisa que eu também queria falar é o seguinte: você precisa estar inteira, né, com todas as suas partes integradas, para você vivenciar uma relação bacana, uma relação prazerosa. E aí, vai dar espaço para o quarto papel, que é o quarto papel. Qual é a quarta persona que você pode ter na sua vida? E isso vai depender de você, né, da sua escolha, porque tem pessoas que escolhem também não. O papel de esposa, de companheira, de marido, de companheiro, de namorado, de namorada, esse papel, tá? Então, assim, tem pessoas que querem se casar, outras não querem se casar, mas não importa. A relação, né, essa relação, como é que é esse momento, né, dessa persona que já está pronta, já está amadurecida para vivenciar uma relação saudável, e aí começa um relacionamento bacana com alguém. Primeira coisa que a gente percebe assim muitas vezes, que no relacionamento desse casal, né, dessas duas pessoas, muitas vezes sofre influências das suas histórias de origem, ou seja, das suas famílias. Não só a influência direta, quando o pai e mãe se intrometem na vida do casal e traz consequências para isso, mas quando há uma certa rejeição. Ou seja, quando você não suporta a família do seu marido, ou vice-versa, ou a família do seu marido também não te aceita e nem aceita a sua família, enfim. Muitos conflitos começam por essa situação. Por quê? Você entra na relação, você traz a sua bagagem, o outro traz a bagagem dele. São duas pessoas diferentes, criadas por famílias diferentes, e aí acontece o grande nó, que é como combinar essa confusão toda, né? Cada um tem princípios, valores, tem comportamentos, formas, né, de lidar com as situações. Aí o outro chega com princípios, valores totalmente diferentes. E aí como é que você vai conseguir ter a habilidade para acolher isso na sua vida? Então, daí a importância desse trabalho de reunião de todas as suas partes. Porque chances há que quando você está pronto, você está inteiro, você consiga olhar para essa situação que se aproxima
e consiga estabelecer, inclusive, limites nas intervenções, seja da sua própria família, na relação dos dois, quanto da família do outro. Ideal seria que os dois estivessem, né, nesse mesmo pé de igualdade, os dois estivessem bem analisados e bem preparados para viver essa relação. Mas a gente sabe que às vezes não é possível, né? Que nem todo mundo busca investir nesse processo analítico de se conhecer, de se organizar e se arrumar internamente, né, a sua psique para conseguir ter uma vida com uma qualidade nos seus relacionamentos. Infelizmente a gente sabe que não é a grande maioria das pessoas que querem vivenciar essa escolha. E aí, outra coisa que é muito importante nesse momento aqui, na relação marido-mulher, né? Aí você percebe que você continua sendo uma mulher e ele continua sendo um homem, ou, né, vice-versa, independente das orientações sexuais. O que eu quero dizer é assim, que independente da sua individualidade, você, quando se une a uma pessoa, você então está ali fazendo uma nova formação, né? Um novo sistema. E esse sistema que se inaugura, você precisa cuidar dele, você precisa alimentar esse sistema. Ou seja, o casal precisa ter, primeiro, ele precisa ter, cada um tem que ter o seu espaço, a sua individualidade para vivenciar a sua vida, ter a sua carreira, ter o seu espaço, mas tem que também ter um momento do casal, isso é muito importante. E aí, para o casal, é necessário que haja entre os dois cumplicidade, tem que haver também atração física, tem que rolar química, tem que ter atração sexual, porque senão o passar dos anos e depois que a paixão termina, vira uma grande, bacana amizade, mas não é mais o casal como antes. E propósitos em comum, ou seja, ter sonhos de projetos de vida em comum. Isso é muito importante para ter uma relação saudável. Então, você perceba, se você, tudo isso que eu estou conversando aqui, em alguma coisa se identificou e não tá legal, é um ponto para você anotar e querer buscar refletir melhor sobre isso. Por quê? O casal precisa desses 3 pilares para a sustentação do relacionamento, porque senão, quando chegar o momento da 6ª persona que eu vou falar aqui para vocês, que eu fiz aqui um roteiro para não esquecer de nenhum detalhe, a 6ª persona é a persona de pai e de mãe. Então percebe que a gente está vindo assim num crescente? Você se tornou uma mulher, você se tornou um homem, aí depois você encontrou uma pessoa, um par para viver, partilhar, compartilhar a sua vida. E aí, alguns casais decidem ter filhos, outros decidem não ter filhos. E aqui, tudo que eu estou falando com vocês, não tem o menor julgamento, ter ou não ter, gostar ou não gostar. Não estou aqui no papel de julgar a decisão ou a escolha, mas para quem decidiu, na relação a 2, formar uma relação incluindo um filho, uma filha, é importante ficar atento, porque a persona de pai e de mãe, ela tem às vezes como característica trazer primeiro que é um momento diferente na vida do homem e da mulher. A maternidade e a paternidade é vivenciada de forma diferente por cada um. Mas o mais interessante é perceber o quanto que às vezes a maternagem e a paternagem acabam ocupando um espaço dentro da vida das pessoas que acabam deixando de lado o casal, o homem e a mulher. Eu estou aqui fazendo esse papel aqui de psicoeducadora para chamar a atenção. Você tem que ter a persona de pai e de mãe, mas não esquecer
que você, antes de pai e mãe, você é um homem e você é uma mulher. E você precisa também cuidar das suas emoções, cuidar de você e estar bem. Quanto melhor você estiver, melhor você vai desempenhar a sua persona de pai e de mãe. Você vai ser um pai e uma mãe melhor. Outra coisa, o casal. Muitas vezes a pessoa, depois que os filhos chegam na vida do casal, há uma mudança na relação do casal. Muitos casais, inclusive, passam a se chamar de pai e de mãe. E aí, muitas vezes, a relação esfria. E quando isso acontece, é muito comum colocarem o bebezinho ou a criancinha que tem medo de dormir no quartinho na cama do casal. E aí o que acontece? A criança vai ficando ali, o que era para ser uma noite, porque a criança teve pesadelo, vai ficando, vai ficando, vai ficando. E esse casal vai se distanciando, distanciando, distanciando. A relação entre os dois vai esfriando, esfriando. E quando dão conta, a coisa está bem complicada. Porque um já não olha mais para o outro com desejo, um já não convida o outro para um passeio romântico, para um jantar, para fazer alguma coisa, programas de casal, né? Então, assim, eu tô falando isso para chamar a atenção, porque isso é muito presente na clínica e é uma coisa que você pode evitar. Você pode cuidar da sua relação. Então, se você tem um filho, você precisa ter um suporte, seja de uma babá ou de alguém que possa ajudar, um parente, uma pessoa de confiança, que possa ficar um pouquinho com a criança, para você e o seu marido ou a sua esposa, ou como for a sua relação, você ter como sair junto, fazer os programas que vocês faziam antes, quando vocês se conheceram, porque isso traz um refresco na relação, isso quebra a rotina, isso ajuda o casal, sabe, a retomar lembranças e momentos agradáveis, conversar de assuntos diferentes daquele da sua rotina diária, ajuda o casal, inclusive, a se olhar de novo, a se admirar de novo, porque com o passar do tempo, às vezes, a pessoa vai perdendo o encanto, até a admiração pelo outro, aí começa a ver só os defeitos, e as brigas sempre são justamente por isso, porque um jogando o defeito do outro na cara, e aí acaba que o relacionamento vai por um caminho que, infelizmente, muitas vezes é um casamento morno durante anos, e quando os filhos crescem, infelizmente a síndrome do ninho vazio bate a porta. E aí aquele casal que optou em ficar junto, mesmo não sendo feliz, os filhos cresceram, cada um foi seguir a sua vida, e aí eles têm que olhar um para o outro. E antes o que preenchia o espaço eram os filhos. Quando os filhos crescem e vão seguir a vida deles, que é o curso natural da vida, eles são obrigados a olhar um para o outro. E muitas vezes eles percebem que são dois desconhecidos, que são duas pessoas com objetivos diferentes, com pensamentos diferentes, que não tem mais nada a dizer um para o outro. Tá? Então, assim, cuidado com isso, presta atenção em como é que você nutre a sua relação. Por quê? Você tem que cuidar de você enquanto indivíduo, enquanto homem, enquanto mulher. Ter cuidado sim com a sua saúde, com a sua aparência. Você tem que se preocupar em nutrir o seu casamento, a sua relação com o outro. E você também tem que se preocupar de... Eu sei que falando assim, parece assim, nossa, mas eu vou dar conta de tudo isso? Sim, é possível dar conta sim. Basta que você consiga observar os papéis que você desempenha na sua vida e você perceber qual é o papel que você está dando mais atenção. Porque se você está muito focado numa persona, com certeza tem outras que estão ficando a desejar. E aí eu estou chamando a atenção aqui para você justamente poder rapidamente reformular isso. Tudo é possível de se organizar. E aí, muitas vezes, o que a gente tem que fazer, e principalmente na persona de pai e de mãe, é preparar esse filho, essa filha, para a vida. Prover o filho e a filha de tudo que eles precisam para que eles possam ter autonomia e responsabilidade diante da vida e entender
que eles vão crescer, vão fazer a vida deles, vão para a faculdade, vão trabalhar, vão ter a independência deles. E que o pai e a mãe vão estar aqui, mas eles precisam ter proatividade e ir para a vida. Porque o que também acontece muitas vezes são pais e mães que alimentam dependência, tanto emocional quanto financeira dos filhos. E isso não é legal, porque alimentar a dependência, seja emocional, seja financeira, acaba trazendo um grande problema para o próprio filho, porque esse filho fica numa zona de conforto e muitas vezes não tem coragem de assumir uma relação, de casar. Às vezes não é só quando o filho não trabalha, às vezes o filho trabalha, tem o seu próprio dinheiro, mas ele fica tão ali apegado numa relação simbiótica com a sua família de origem que ele não consegue sair dessa relação da família de origem para construir a sua própria família. E isso é uma questão muito séria, porque isso traz muitos problemas. Infelizmente, muitas pessoas passam por essa situação de viver uma relação com uma pessoa, seja essa pessoa mulher ou homem, e a pessoa ser totalmente simbiótica com a família de origem. Isso eu estou falando não só acontece com as mulheres, não. Muitos homens também desenvolvem uma relação simbiótica de dependência com os pais e tem uma dificuldade tremenda de romper esse cordão umbilical e ir para a vida. E quando eu digo romper, eu não estou dizendo que você vai romper com a sua família de origem, não quer mais saber. Não, é você perceber que todo ciclo que começa termina. E o seu ciclo, agora como homem e mulher adulta, é o momento de você agradecer por tudo que o pai e a mãe pôde dar e olhar para o seu futuro e pensar: agora eu vou construir a minha vida, vou me casar ou não vou me casar, é uma decisão de cada um. Eu vou ter filho ou não vou ter filho, também isso é uma decisão de cada pessoa, mas eu vou ter autonomia e responsabilidade na minha vida. E isso vai fazer você ser uma pessoa muito mais assertiva nas suas decisões e vai ajudar, inclusive, no sexto papel que eu vou falar para a gente concluir a nossa live, que é o papel profissional. Então, a persona do profissional. Como é o profissional? Como é que você se vê nesse papel, né? Como é que é a sua persona profissional? Você é aquele profissional consciente, que tem responsabilidade dos seus deveres, ou você é um profissional inseguro, que não sabe muito bem o que fazer, se você está no lugar certo, na hora certa, se você está alinhado com o seu trabalho ou não, se você está feliz ou não está feliz. Como é que você hoje olha para sua carreira, para sua vida profissional? Como é que está a sua relação com essa parte tão importante da vida? E aí, outra coisa, você poder, quando você faz essa passagem, né, encerra um ciclo e vai começar um ciclo novo de ir morar sozinho, ou fazer um intercâmbio, ou casar, ou começar um relacionamento com alguém numa outra casa longe, separada da casa dos pais, é importante porque é você começar a pensar nos sonhos, nos desejos a construir, seja você sozinho, se você optar em morar sozinho, sejam os sonhos que você queira realizar com a sua parceira, com o seu parceiro de vida, que é muito importante essa parte de você sempre colocar algum sonho, algum projeto, alguma coisa, porque os sonhos, eles fazem a sua vida ficar mais doce, ficar mais harmônica, você ter um porquê. É muito importante a gente ter um porquê acordar, um porquê viver. Isso é muito importante. E aí, outra coisa que vai começar a acontecer quando a persona do profissional entra em campo é, às vezes, a dificuldade de conciliar vida pessoal com a vida profissional. Então, tem pessoas que acabam indo, assim, se dedicam de corpo e alma ao trabalho e negligenciam as suas outras personas e deixam as outras personas um pouco sem atenção. Então, é importante cuidar dessa parte também, de tanto cuidar o tempo, organizar a sua vida, organizar o seu tempo
para fazer o seu trabalho no momento que é o trabalho, e a sua vida pessoal ter também qualidade, também tempo. Você ter tempo de cuidar de você, da sua persona, seja você mulher ou homem, e também cuidar da sua relação com o outro, com o seu parceiro, com a sua parceira, e cuidar também da sua relação com seu filho, ou quem não tem filho, a relação que tenha com a sua família, com os amigos, que muitas vezes as pessoas acabam se afastando dos amigos. Então é muito importante que a gente observe nas nossas relações e tenha cuidado justamente disso, de você você se ver como uma pessoa que tem amigos, que tem amigas e que tem o direito de se relacionar com esses amigos e amigas, sair, tomar um café. Quem é homem gosta de jogar um futebol, ter esse espaço na vida e também ter aqui a vida de parceiro, parceira, de companheiro, de companheira, de ter uma pessoa ali com quem você divida. Porque quando você faz isso, quando você cuida da sua individualidade, você cuida da sua saúde, você cuida das suas emoções, você cuida das suas relações com seus amigos, você tem uma boa relação por onde você caminha, por onde você vive, você se sente bem, você se sente pleno, chances há que no seu papel, na sua persona de companheiro, de companheira, de mulher, de homem, você, quando estiver nesse momento de casal, você vai estar pleno, você vai estar inteiro, e aí você vai poder olhar para essa outra pessoa com muito mais perspicácia de perceber o quanto que essa pessoa é importante para você e o quanto que você precisa valorizar e cuidar da relação, porque senão a relação, como uma flor, ela vai murchando, tá? E aí o que vai acontecer é que com o passar do tempo essas questões vão fazendo com que as pessoas se distanciem. Então, essa live é justamente para apontar o dedo em algumas feridas, falar questões que são importantes de serem faladas e as que tocaram mais no seu coração, na sua psique, na sua percepção. Busque refletir, cuidar do que não está bom para melhorar, porque o ideal é que você possa estar bem, estar de bem com todas as suas 6 personas. A persona lá de filha, a persona de amigo, a persona de homem e mulher, a persona também de marido, mulher, companheiro, companheira, e a sua persona de pai, de mãe e por último a persona profissional. Todas essas 6 personas, elas estão dentro de você e fora de você, porque quando eu falo da persona, apesar dela ser a forma como você se apresenta no mundo, isso traz muito também do que você é em essência. Então é essa polaridade da psique, é o que está dentro e o que está fora. E aí a importância de reunir todas esses papéis dentro de você e procurar uma forma bacana de conseguir conciliar e equilibrar, porque vai ser o caminho mais saudável para suas relações, para sua vida profissional, para tudo. É assim a mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje, de olhar para dentro, buscar qual desses papéis que ainda precisam ser cuidados e buscar, se necessário for, inclusive, ajuda para cuidar desse papel, porque isso vai te trazer qualidade de vida e muito mais emoções congruentes com o que você mostra e o que você sente, ok? Então eu quero agradecer todas vocês que estão aqui comigo, acompanhando, e dizer que amanhã, às 14 horas, vamos ter mais um encontro, né, a live diária, e eu mais tarde coloco aqui para vocês o tema e faço a divulgação direitinho, tá bom? Gratidão, pessoal, beijos!